Os pombinhos na plateia estão assistindo ao duelo de Angélica. A garota continuava bem veloz e, com um único chute, venceu seu adversário, sendo anunciada a vitoriosa deste duelo. Já do lado de fora estão parabenizando pelas 40 vitórias seguidas, e Rick continuava com a ideia genial de enfrentar 40 oponentes em 4 dias. Mas havia um problema: cada local de luta só poderia ter uma luta por dia, e existiam dezenas de lugares no reino para disputar essas lutas. Rick informa que tem um duelo em breve na Arena Green Hill, que era uma arena que ficava a só 30 quilômetros de distância, por isso precisava sair correndo o quanto antes. E no instante que Rick acelera, Angélica fica inconformada com aquele monstro sem noção. Até gostaria de assistir, mas não tinha como o acompanhar. Mas Renette diz gentilmente que vai a levar junto. E assim ela abre o berreiro enquanto a elfa salta longas distâncias pelos prédios. Lá na arena, a Angélica nem conseguiu assistir a luta, porque estava vomitando do lado de fora. E Rick já finalizou seu adversário, enterrando o coitado debaixo da terra. E logo dispara para o próximo local de batalhas, e Hanette, mais uma vez, pega a Angélica e sai em disparada total. Na luta seguinte, Rick vence apenas com uma pressão de ar, e na próxima apenas correndo em alta velocidade através de seu adversário. E na outra, nem deu chance de o ilustrador mostrar a luta. A Angélica fica bem atordoada de passar por todo este dia, e até mesmo já tinha desistido da ideia de vencer o torneio. Ranette informa que Brogstone também vai entrar, e ele era o responsável por treinar Rick. E só de saber que existe outro monstro na competição já desanima mais uma vez a pobre coitada. Mas recita que mesmo sendo impossível não poderia deixar aquele homem livre. Mas foca em Ranette, que era uma surpresa a elfa estar ao lado de Rick o tempo inteiro. Isso porque eles estão sempre juntos. E Ranette explica que tem grande afeição pelo Rick, então não teria problemas. E do nada o gerente da loja pede ajuda às duas porque estavam com faltas de funcionários metendo a cabeçada na mesa. Então vamos até o Prota conversando com o presidente de uma empresa comercial que o abordou na taverna. Este era Snape Resurrect, e estava ali porque o Prota está fazendo a passagem mais rápida da história pela liga, e cumprimenta com muita vontade as mãos um do outro. Rick também questiona quando que o lagartão se aposentou de ser um pugilista, isso porque a sua mão parecia de alguém que sempre treinou para lutar. E o bichão feio responde que foi há mais de 20 anos. Ganhou apenas uma competição e logo se aposentou, e até se emociona ao falar sobre isso e sua aposentadoria. E também menciona que inscreveu alguém para lutar nesta liga também, e se retira, pedindo que dê seus cumprimentos a Angélica e avisá-la que ela não precisava exagerar. Ao entrar na taverna, a bonitinha estava preocupada com o Prota. Isso porque aquele cara lá de fora tem vários boatos que o ligam com o submundo. E também era o principal patrocinador da competição deste ano, e por isso eles tinham direito a uma vaga dentro do torneio. Já do outro lado, temos Angélica e Ranette vestidas de coelhinhas sensuais para atrair o público a uma casa de apostas. E por que isso também não sei. Ranette só está ali porque a Angélica também entrou. E a Angélica só aceitou porque o gerente pediu com muita vontade. E no meio de toda essa galera, um figurante bebaço aparece segurando uma das coelhinhas e começa a assustar a todas as pessoas em volta, avisando que vai levá-las para casa. E de repente acaba pegando em Angélica, mas pergunta do porquê ela era uma tábua reta. E não foi a melhor das ideias, porque em seguida é nocauteado. E mais à frente, Rick chega todo confuso do porquê sua amiga estaria vestida assim. Mas ao encarar Ranette, o Prota se apaixona completamente. Ela estava brilhando de maneira exuberante diante de seus olhos, e os dois pareciam pombinhos apaixonados. Mais à noite, o treinador estava discutindo com o campeão sobre o orc que venceu todas as lutas com um único golpe. E claro que o campeão também viu no jornal que, além de Brogstone, o Prota também passou na liga com apenas 4 dias e vencendo da mesma maneira. Fica bem animado, este ano terá diversão então. E o treinador se recorda do seu passado, no meio das vielas, chegando até um local abandonado. E lá dentro desta construção estava Karen, dando porrada em todos os homens e formando pilhas e mais pilhas deles pelo chão. Lá dentro, Kevin questiona se estavam ali a pedido de alguma gangue, mas não era este o caso. O treinador estava ali para recrutar o lobo voraz das favelas, o chamando para ir até Iractopia e batalhar nas lutas do Coliseu,
e que lá haviam muitos lutadores bem fortes. E foi unicamente por este motivo que o campeão atual aceitou. E este era o mesmo sentimento que estava tendo agora. No dia seguinte, a turminha já estava na taverna e avisa a Angélica que o lagartão veio ver ela no dia anterior. Mas a Angélica ignora, dizendo nem saber quem este seria. Então, finalmente chegamos ao dia da competição dos blocos, para decidir quais participantes vão para o torneio. Só um bloco por vez pode avançar, então uma batalha em séries começaria ali. No bloco A, de início temos Ellen contra Angélica. Uma luta entre as duas combatentes se inicia. Angélica parecia estar lutando tensa, não era a mesma, seus movimentos estavam bem esquisitinhos, mas mesmo assim conseguiu vencer. Já na luta seguinte, é Rick contra um figurante aleatório e muito mal desenhado. O prota usa da técnica dos 8 segredos para pegar leve, a número 3, onde deixa o Bocó passar e depois passa o golpe da faca. E de alguma maneira Rick conseguiu se conter neste ataque sem estraçalhar o oponente. E mais outras diversas lutas continuam ocorrendo, uma após a outra. Tanto Rick quanto Angélica conseguem passar sem muitos problemas, mas ainda restavam 4 lutas para garantir a vaga, e não poderiam perder uma única luta até lá. Angélica estava na arena mais uma vez, enfrentando um grande pugilista com escamas, e ela estava usando magia. Para mim isso aqui já é injustiça, tá? É para ser porrada e a menina vir com aguinha e trovoada, já desclassifique ela aí, por favor. Mas tudo isso não funcionou. O oponente era mais resistente que a maioria, e a Angélica também tinha ficado mais lenta do que no início da partida, e acaba levando um porradão seco que a faz voar para longe e logo desmaia nessa luta. Acaba perdendo essa disputa. Mais tarde, depois de ser curada dos ferimentos, ela parecia bem cabisbaixa e tristonha, e Rick diz que ela estava estranha naquela luta, não era o estilo de luta dela. Mas a menina sai berrando, que não se importava e sai na frente sem querer falar com o prota. Mas em meio do caminho até que fica contente que ele estava ali tentando a ajudar. Então decide explicar sobre o lagartão do outro dia. Aquele homem era o noivo dela. Isso porque salvou a casa de Artmoit em muitos incidentes, porque há um ano atrás, seus pais faleceram em um acidente. Os irmãos precisaram assumir todas as terras e os nomes da família. E isso era um problema, já que eram apenas adolescentes e crianças. Com isso, o avô pão duro da família fez um acordo com Snape para ajudar a todos. E claro que isso era em troca de uma grande quantidade de verba para a família, mas também em troca de se casar com Angélica. Rick se apavora nisso, perguntando se aquele cara era o tipo de homem dela. E os dois fazem maior ceninha de barraco em público. Rick não parecia ser a melhor pessoa para processar coisas assim. Por isso, Angélica estava nesse torneio, já que Snape era o patrocinador principal, mas antes de terminar a sua fala, um barulho na taverna atrás deles os pega de surpresa, e os dois vão checar o que era, e era o lutador de mais cedo brigando com o lagarto, e a pobre coitada que estava sendo segurada em pleno ar pelo pescoço. Repentinamente o lutador mete um socão na cara do lagarto, mas o vermelhinho nem sentiu essa pancada, e decide pegar o grandão pelo pescoço e o levantar ali também, e posteriormente arremessando no chão. Em seguida encara a coitada e pergunta o que fará para compensá-la pela bagunça, e a coitadinha estava chorando enquanto o bichão rasga suas roupas. Neste mesmo momento, Angélica aparece para impedir tudo isso, mas sente medo ao falar com aquele homem. E o lagarto poucas ideias, derruba a figurante no chão e logo avança para dar um soco em Angélica. Mas seu punho é interrompido por Rick, pedindo para ter calminha, tudo estava uma bagunça ali. E, de fundo, Snape chega, mandando Gate, seu lutador, parar com essas coisas e se conter para o torneio. Com isso, o lagartão sai puto da sala obedecendo. Snape pede desculpas a todos pelo acontecimento e explica que Gate é seu irmão mais novo. E ele era violento assim mesmo, e como ninguém era forte para detê-lo, era difícil lidar com ele. Por fim, vai embora, e Angélica termina de explicar a situação de antes, que investigou a empresa de Snape. Eles quase não têm mais grana, foi tudo investido no noivado e neste torneio. Por isso, estava aqui para juntar o máximo de dinheiro possível. E Angélica já tem noção que, como ele é o patrocinador, as lutas já estavam compradas, e entrou ali para impedir tudo isso, derrotando Gate e também cancelar o noivado. Mas sabe que não pode vencer o Lagartão Vermelho, e Rick dá a ideia de treiná-la para poder se qualificar. E a coitada já imagina que isso poderá matá-la.